Setembro de 1997, Los Angeles. Em uma única noite, quase 19 milhões de dólares em dinheiro vivo saem de um depósito trancado de uma transportadora de valores. Nenhum alarme dispara. Nenhuma câmera registra um rosto útil. Nenhuma fechadura é arrebentada. O maior roubo de dinheiro em espécie da história americana até então, e parece menos uma invasão e mais uma entrega ao contrário. Porque o homem que planejou tudo não precisou invadir o prédio. Ele trabalhava ali, tinha as chaves, sabia para onde apontava cada câmera e exatamente quando se mover. E, por um bom tempo, ele se safou por completo. Imagine a cena na manhã seguinte, a porta do cofre aberta, não explodida, não perfurada, apenas aberta. Prateleiras vazias onde havia pilhas de dinheiro na noite anterior. Nenhuma marca de queimadura, nenhuma ferramenta quebrada no chão, nenhum buraco na parede. Investigadores caminhando por uma cena de crime imaculada, que não lhes diz quase nada, porque nada foi arrombado. E essa é a primeira pista, e a mais estranha. Quando uma fortaleza é esvaziada e não há sinal de invasão, significa que a fortaleza se abriu sozinha. Significa que o perigo nunca estava fora dos muros. Já estava dentro, de crachá, com um chaveiro na mão. Se você curte assaltos reais contados como aconteceram de verdade e não na versão arrumadinha do cinema, se inscreve no canal. E já fica a pergunta que atravessa o vídeo inteiro. Quando o ladrão já tem as chaves, aquilo ainda é um roubo ou é uma traição? Porque essa não é realmente uma história sobre vencer a segurança. É justamente isso que a torna inquietante. Todo grande assalto é uma batalha contra as defesas. O ladrão contra o cofre, a equipe contra o relógio, o cérebro contra o aço. Esse aqui pulou a batalha inteira. Não havia nada a vencer, porque o homem no centro de tudo já estava do outro lado de cada fechadura. A tensão de conseguir entrar simplesmente não se aplicava. Ele estava dentro, sempre esteve. A única pergunta que ele precisava responder era se estava disposto a girar a chave que já lhe tinham entregado. Para entender como, é preciso voltar. Não até o cofre, até o homem. E, durante quase toda a história, ele não tem nome. É só o inspetor. Imagine ele antes de tudo isso. Não um criminoso de rua. Não um assaltante de arma na mão. Um funcionário. Alguém que usava o crachá da própria empresa que um dia esvaziaria. O trabalho dele era a segurança em si, verificar se os depósitos estavam protegidos, se os procedimentos eram cumpridos, se o dinheiro estava seguro. Ele era confiável, tinha liberação, passava por portas que barravam todos os outros. E, em algum ponto do caminho, toda aquela confiança apodreceu e virou uma ideia. Se você conhece cada fraqueza de uma fortaleza, porque o seu trabalho é literalmente encontrá-las, o que te impediria de usar esse conhecimento para levar tudo que há dentro? Pense no poder dessa posição. A maioria de quem trabalha perto de dinheiro passa o dia sendo vigiada e conferida. Ele era um dos vigilantes. A função dele era entrar e anotar as falhas, as portas fracas, os pontos cegos, os hábitos preguiçosos. Cada fraqueza que ele era pago para achar e corrigir, ele também podia simplesmente memorizar. Inspeção após inspeção, montava um mapa na cabeça. O mapa exato de como roubar justamente os lugares que era mandado proteger. Ele não precisou roubar as plantas. Ele era a planta. Esse é o motor da história inteira. Não força bruta. Acesso. A vantagem silenciosa e paciente de um homem a quem entregaram as chaves do reino e que devagar decidiu ficar com elas. E foi exatamente esse conhecimento interno, aquilo que tornou o crime quase perfeito, que no fim apontaria os investigadores direto para ele. Repare nesse padrão, porque ele atravessa a história toda. Aquilo que torna o crime possível é aquilo que o condena. O acesso deixa o roubo limpo, mas acesso é uma lista curta, e listas curtas são conferidas. A resposta do crime é a mesma resposta de quem o cometeu. Então qual era o alvo? O depósito de dinheiro de uma transportadora de valores. E,
Para entender a audacidade, é preciso entender o que era aquele prédio. Não era uma agência bancária de esquina. Era um dos corações da economia em espécie, uma fortaleza construída com um único propósito: guardar quantidades enormes de dinheiro em segurança entre uma parada e outra. Paredes reforçadas, um cofre pesado, camadas de portas, câmeras vigiando o salão, seguranças armados e treinados para mover e proteger dinheiro, carros fortes entrando e saindo em horários apertados. Tudo naquele lugar era desenhado para fazer a ideia de roubá-lo parecer insana. E o dinheiro lá dentro não estava em gavetinhas organizadas. Imagine um cofre entupido de maços de cédulas cintados e empilhados, o dinheiro diário dos comércios de uma cidade passando por ali no caminho para os bancos. O negócio existia para mover aquele dinheiro em segurança, o que significava que, a qualquer momento, uma quantia enorme ficava parada num só lugar, esperando. Para um funcionário honesto, era só o trabalho. Para um homem que tinha começado a imaginar, era a maior pilha de dinheiro da vida dele, protegida por regras que ele sabia burlar. Aqui está o que quase todo mundo entende errado sobre um lugar assim. A defesa de verdade não são as paredes, é o conhecimento de como o lugar realmente funciona. Quando os seguranças fazem pausa, onde as câmeras enxergam e onde não enxergam, quais portas estão trancadas e quando, como o dinheiro se move pelo prédio e por quanto tempo fica parado. Esse é o verdadeiro cofre, o cofre feito de informação. E o inspetor tinha passado a carreira recebendo a senha dele, uma inspeção de rotina por vez. E esse é o horror silencioso do homem de dentro. Um arrombador precisa de ferramentas. Uma quadrilha precisa de armas e coragem. Esse homem precisava apenas prestar atenção, que era literalmente aquilo pelo que era pago. Cada porta que lhe ensinaram a proteger, ele aprendeu a abrir. Cada escala de pausa que revisava por segurança era uma janela pela qual podia passar. Ele montava o crime perfeito em pleno expediente, com a colaboração total das pessoas que ia roubar. Então a fortaleza não era o aço e o concreto, era a rotina. E o único homem perfeitamente posicionado para vencer uma rotina é aquele cuja função é conhecê-la de cabo a rabo. Ele não precisava derrotar a segurança, ele era a segurança. E veja como isso inverte tudo o que se espera de uma história de assalto. Normalmente, a fortaleza é o obstáculo. Aqui, ela estava do lado dele. As mesmas paredes que barravam todo mundo impediam o mundo de ver o que ele fazia lá dentro. As câmeras que deveriam pegar um ladrão pertenciam a ele. As fechaduras se abriam para ele. Ele virou o sistema de segurança do avesso. Cada camada criada para proteger o dinheiro passou a proteger quem estava levando o dinheiro. Isso faz dele um gênio do crime ou apenas um homem comum que estava ao lado de uma porta aberta e não resistiu a atravessá-la? Existe uma versão dele assustadoramente brilhante e outra quase triste, de uma pessoa comum a quem foi entregue tentação demais e vigilância de menos. As duas são reais e vivem no mesmo homem. Mas nenhum homem de dentro carrega 19 milhões de dólares sozinho. Aquilo exigia uma equipe, e a escolha de quem chamar é onde a história fica humana. Ele não recrutou assaltantes profissionais endurecidos, estranhos de aluguel. Procurou pessoas que ele já conhecia e em quem confiava. Amigos. Homens da própria vida dele, de anos atrás. Gente com laços mais profundos do que um único serviço. Cada um entrou para uma parte do trabalho. A força para controlar o ambiente. As mãos para mover o dinheiro. O motorista para cuidar da saída. Daí em diante, todos orbitam um inspetor, conhecidos apenas pela função. E dá para entender a escolha. Você não anuncia um assalto. Não entrega sua liberdade a quem acabou de conhecer. Amigos pareciam leais. Mas existe um motivo para os profissionais continuarem estranhos. Estranhos não têm motivo para comemorar juntos, nem a tentação de melhorar a vida de quem amam com uma pilha de dinheiro inexplicável. E aqui está a rachadura, então guarde bem. A confiança foi o que tornou a equipe possível, e a confiança foi o que os afundou. Assaltantes profissionais conhecem uma regra acima de todas.
Depois do serviço, você desaparece, fica quieto, nunca gasta alto. Amigos são diferentes. Amigos comemoram. Amigos querem dividir a sorte, ajudar quem está em volta, finalmente viver um pouco. A mesma proximidade que fazia a equipe se sentir segura era o que a tornava perigosa, porque amigos falam, amigos gastam, e dinheiro gasto alto é a trilha mais fácil do mundo de seguir. Porque essa é a conta cruel de um butim grande em espécie. O dinheiro só está seguro enquanto parece não existir. No instante em que vira um carro, uma casa, um presente generoso, ele deixa de ser dinheiro escondido e passa a ser uma pergunta. Cada compra é um dado, cada presente é uma testemunha. O inspetor entendia isso perfeitamente. O problema é que ele precisava que todos entendessem, para sempre. E pessoas não funcionam assim. Mas antes de tudo isso, o plano. E é preciso respeitar o quanto ele era silencioso. Aqui não havia escavadeira atravessando parede, nem túnel, nem drama. O plano era usar a única coisa que o inspetor tinha e que nenhuma equipe de fora conseguiria: acesso legítimo e a cronometragem para usá-lo. Não havia força bruta alguma no projeto. Força é o que se usa quando você está do lado de fora, e ele nunca esteve do lado de fora. O plano se apoiava no princípio oposto: pertencer, e a invisibilidade total de um homem que está exatamente onde deveria estar. A ferramenta mais poderosa do roubo inteiro foi um chaveiro e um rosto familiar. A ideia era paciente e precisa. Escolher a noite certa, quando o depósito guardasse uma quantia enorme, mas estivesse operando com menos gente. Usar o conhecimento da escala para agir na janela estreita em que os seguranças ficavam mais vulneráveis, nas pausas, longe dos postos. Usar o conhecimento das câmeras para circular pelo prédio por caminhos que não seriam registrados, ou para tirar as câmeras de cena por completo. Usar as chaves e a liberação para alcançar as portas que importavam. Controlar os seguranças rápido, antes que alguém acionasse um alarme ou fizesse uma ligação. E depois simplesmente carregar o dinheiro para fora, dentro de um caminhão à espera, e sair dirigindo como se fosse apenas mais um carregamento. Repare como cada etapa usava a lógica do próprio sistema contra ele. As pausas existiam porque pausas são normais. As portas travavam e destravavam num ritmo pensado para a eficiência. Nada disso era burrice. E é esse o ponto. Ele não explorava um sistema quebrado, explorava um sistema que funcionava, transformando cada regra sensata num degrau. Regras, quando você as entende de verdade, dizem exatamente quando e onde ninguém está olhando. Então ele se preparou, afinou os padrões que já conhecia pela metade e os transformou num cronograma. Definiu o caminho que o dinheiro faria para sair do prédio. Explicou aos amigos os papéis de cada um. Escolheu a noite. E organizou a fuga. Um caminhão de aluguel comum, do tipo que se vê carregando móveis em qualquer rua do país, porque a melhor forma de mover uma fortuna sem chamar atenção é fazer com que aquilo pareça a coisa mais sem graça do mundo. Essa escolha de veículo é a filosofia do crime numa única imagem. Nenhum carro forte, nenhuma fuga acelerando pelas ruas. Uma fortuna roubada atravessando a cidade escondida não na sombra, mas na banalidade total. Quase ninguém olha duas vezes para um caminhão entediante numa noite comum. Agora, à noite. Uma sexta-feira à noite. O depósito aceso sob luzes fluorescentes. Dentro, o cofre pesado de dinheiro, mais do que a maioria das pessoas verá em 100 vidas, empilhado em maços e sacolas, esperando o próximo transporte. O prédio rodando com menos gente do que de dia. E um homem circulando por ali que pertence ao lugar, cuja presença não levanta nenhum alarme. Porque por que levantaria? Ele tem as chaves, tem a liberação. No papel, é um dos mocinhos. E essa é a imagem mais arrepiante da história toda. Não uma figura mascarada no escuro, uma figura familiar na luz. Todo o instinto que deveria alertar aquelas pessoas estava desligado, porque ele era a última pessoa que o treinamento mandava temer. A ameaça não passou escondida pelos seguranças, entrou pela frente, disse boa noite e esperou o momento certo. E a própria confiança virou a arma. Então, o plano entra em movimento.
Os seguranças, pegos longe dos postos, em pausa, no momento de vulnerabilidade máxima que o inspetor tinha escolhido exatamente para isso, são subitamente abordados e dominados. Acontece rápido. Segundo alguns relatos, não foi nada delicado, com seguranças colocados no chão e agredidos para obedecer. E, se foi assim, essa é a realidade feia embaixo da lenda limpa. Pessoas reais, fazendo seu trabalho, assustadas e machucadas no meio de um turno comum. A equipe se move com propósito. Nenhuma hesitação com as chaves, nenhum corte no aço. As portas que precisam abrir, abrem. O caminho até o dinheiro já é conhecido. E sinta a diferença em relação a um assalto comum. Não há caos de improviso, nem ladrão tateando no escuro. Tudo é fluido e certeiro. Vira aqui, essa porta, não aquela câmera. O dinheiro é por ali. Tem a calma sinistra de um serviço que já foi executado uma vez no planejamento e agora está apenas sendo reproduzido no mundo real. E então o carregamento. Essa é a parte que desafia a crença. Saco após saco, maço após maço, o dinheiro sai do cofre e vai para a carroceria daquele caminhão de aluguel. É trabalho pesado e físico, porque 19 milhões de dólares em cédulas não é uma maletinha, é uma montanha de papel que precisa ser carregada à mão, viagem após viagem, enquanto o relógio martela. A equipe trabalha rápido, mover o dinheiro, encher o caminhão, não parar. Em algum canto do prédio, seguranças dominados. Fora, a noite comum, faróis passando, ninguém com a menor ideia de que o maior roubo de dinheiro vivo da história do país está acontecendo a poucos metros, atrás de uma porta de carga. De um lado de uma parede fina, uma montanha de dinheiro passando de mão em mão. Do outro, uma noite absolutamente normal. Sem sirene, porque não houve alarme. Sem multidão, porque não houve sinal. O crime perfeito acontece em silêncio total, a centímetros de um mundo que não desconfia de nada. E então, acaba. O caminhão carregado, o motor liga, e ele simplesmente sai dirigindo pela noite de Los Angeles, um veículo sem graça, numa rua sem graça, levando quase 19 milhões de dólares em dinheiro para fora de uma fortaleza que não disparou um único alarme. Naquele instante, é o crime perfeito. Nenhuma fechadura forçada, nenhuma imagem útil, nenhum rastro. Apenas um cofre vazio e uma história que não faz sentido para quem não conhece o segredo. E por um tempo, foi realmente perfeito, o que deve tê-lo empolgado e aterrorizado em doses iguais. Cada manhã que passava sem uma batida na porta era uma pequena vitória. O dinheiro estava escondido, a cena não contava nada. Ele podia voltar à vida comum, usar o rosto comum e assistir de dentro a própria empresa que tinha roubado se desdobrando para entender o que havia acontecido. Ele tinha feito o impossível e ninguém sabia. Mas um segredo compartilhado por mais de uma pessoa não é um segredo. É uma contagem regressiva. Aqui está a segunda coisa que quase todo mundo entende errado. As pessoas presumem que um crime tão limpo só poderia ter sido resolvido por um trabalho brilhante de investigação, alguém montando o impossível peça por peça. Não foi o que aconteceu. Por muito tempo, o caso foi uma parede. Os investigadores sabiam que tinha que ser trabalho interno, porque quem mais circularia por aquele prédio como um fantasma? Mas saber que foi alguém de dentro e provar qual pessoa de dentro são duas coisas muito diferentes. A pista esfriou, o dinheiro sumiu, e o inspetor, de volta à vida comum, ostentava a calma de um homem que tinha pensado em tudo. E essa calma era só demora. Cada semana silenciosa o convencia um pouco mais de que tinha vencido, e ele relaxou a guarda, porque não se vive eternamente à espera da batida na porta. Mas o caso nunca foi encerrado, apenas esfriou. E um caso frio é uma brasa baixa esperando um único fato novo para voltar a queimar. Ele achou que o silêncio significava liberdade. O silêncio só significava que ainda ninguém tinha errado. Mas ele não tinha pensado em tudo, porque não podia controlar a única coisa que nenhum plano controla por completo: o que os amigos dele fariam com o dinheiro depois de tê-lo. E é aqui que tudo desmorona, porque a disciplina que mantém um crime escondido não é a disciplina da noite. É a disciplina dos anos seguintes,
A paciência longa e agoniante de sentar em cima de uma fortuna e não fazer absolutamente nada que pareça diferente. Não gastar alto, não comprar nada chamativo, não contar a ninguém. Viver exatamente como antes, enquanto uma montanha de dinheiro fica escondida e intocada. Esse é o trabalho mais difícil de qualquer assalto, e foi o que essa equipe, unida pela amizade e subitamente rica, não conseguiu fazer. Porque um dos integrantes cometeu um erro muito humano. Ele usou parte do dinheiro roubado em uma negociação, e as cédulas ainda estavam empacotadas do jeito que saíram do depósito, com as cintas originais. Aquelas cintas eram uma impressão digital. Dinheiro que vem direto do cofre carrega as marcas de onde veio, e cédulas assim, aparecendo nas mãos erradas, são um grito numa sala silenciosa. Os relatos divergem sobre a cadeia exata de como aquilo veio à tona, mas a essência não está em disputa. Um pedaço do dinheiro se mostrou, ainda vestindo a roupa do crime, e quando os investigadores tiveram um fio, finalmente puderam começar a puxar. E esse é o mito que mais precisa cair. A gente adora imaginar que esses crimes caem por causa de uma mente brilhante do outro lado, um detetive que pensa mais rápido que o criminoso numa batalha de gênios. A verdade quase sempre é mais banal e mais humana. Essa equipe não foi derrubada por um investigador decifrando um código impossível, foi derrubada por si mesma. Pela simples incapacidade humana de sentar sobre uma fortuna e não fazer nada. O plano não tinha uma falha de projeto. A falha estava nas pessoas, e as pessoas sempre seriam a falha, porque gente não é máquina. Se acomoda, fica generosa, escorrega. E puxar aquele fio levou, por fim, de volta pela equipe e até o homem no centro de tudo, o homem de dentro. A única pessoa cujo acesso explicava tudo o que tinha confundido os investigadores desde o começo. E repare como o desmonte foi banal, uma vez iniciado. Nenhuma perseguição, nenhum tiroteio. Apenas perguntas, registros, dinheiro que podia ser rastreado e ligações entre pessoas que começaram a aparecer sobre uma luz mais dura. Um fio aqui, um nome ali. O trabalho lento e paciente de seguir dinheiro e relações até o formato da quadrilha emergir da neblina. Uma ponta solta, puxada com calma, e todo aquele desenho apertado e bonito começou a se desfazer nas mãos dos investigadores. Quando o caso finalmente estourou e as prisões vieram, o mentor foi identificado como Alan Pace, um inspetor de segurança cuja função era proteger o dinheiro da empresa e que usou a confiança e o acesso desse mesmo cargo para executar o maior roubo de dinheiro em espécie que o país já tinha visto. Durante a história toda, ele foi um papel, uma sombra, o homem com as chaves. Agora é um nome numa denúncia, uma figura num tribunal. O crachá que abria todas as portas não significa mais nada. O mesmo acesso que era seu superpoder virou o argumento mais simples da acusação. Quem poderia ter feito aquilo? Só alguém como ele. E não havia mais ninguém exatamente como ele. E a queda foi pesada. Quando o caso foi a julgamento, Alan Pace foi condenado por ter arquitetado o roubo e sentenciado a um longo período atrás das grades, uma pena de muitos anos. Integrantes da equipe também foram presos e condenados, cada um conforme seu papel naquela noite. As amizades que tornaram o crime possível se transformaram na própria rede que a lei percorreu, uma prisão levando a seguinte. Os laços que pareciam proteção acabaram sendo uma corrente, e a corrente levava direto ao topo. Pense na simetria amarga disso. Os mesmos laços que recrutaram também conectavam a quadrilha, numa teia que qualquer investigador podia rastrear assim que tivesse um único fio. A proximidade que parecia uma fortaleza era na verdade um mapa. Cada amigo era uma placa apontando para o próximo, e cada seta, seguida longe o bastante, apontava para quem tinha sonhado tudo aquilo. E pense no que o traço fatal dele custou. Justamente o que tornou o crime brilhante. O acesso de quem está dentro é o que fez dele a resposta óbvia quando a pista esquentou. Havia pouquíssimas pessoas capazes de fazer o que foi feito. E justamente o que fazia a equipe se sentir segura, serem amigos amados e confiáveis, é o que os deixou incapazes de ficar quietos e parados. Ele construiu uma máquina quase perfeita e depois entregou pedaços dela a seres humanos que queriam aproveitar o que tinham pegado. Nenhum plano sobrevive a isso. Ele conseguia controlar as câmeras, as portas e os horários.
não conseguia controlar a alegria, a generosidade, nem a vontade humana de gastar. E aí está a lição dessa história. A parte mais difícil de um grande crime nunca é o crime, é o depois. São os anos fingindo que nada aconteceu, sem deixar que o segredo nem a fortuna mudem nada em você. O cofre foi a parte fácil. Continuar comum depois foi a impossível. Pense naquele cofre vazio mais uma vez. Nenhuma porta explodida, nenhum túnel, nenhum vidro estilhaçado. Apenas uma sala que guardava uma fortuna e agora não guardava nada, esvaziada por um homem que a empresa confiava para mantê-la segura. Esse é o resumo da história inteira. O maior roubo de dinheiro vivo da sua época não foi uma invasão. Foi uma traição, executada com um chaveiro e o conhecimento perfeito de cada fraqueza. Desfeita no fim, não pela genialidade de um detetive, mas pelo defeito mais antigo que existe: a incapacidade das pessoas de ficarem quietas em cima de mais dinheiro do que jamais sonharam. E pense em quantas pessoas, agora mesmo, têm o mesmo tipo de poder. Todo negócio construído para proteger algo valioso precisa entregar o mapa das próprias defesas para alguém e torcer, todos os dias, para que essa pessoa nunca decida usá-lo como ele usou. O depósito mudou os procedimentos. As fechaduras foram trocadas. As manchetes sumiram. Mas as perguntas nunca sumiram de vez. Quanto daquele dinheiro ainda está por aí, porque boa parte nunca foi recuperada? Se todas as pessoas que tocaram nele foram realmente